2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor para a tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar ou certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. O meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Fala, campeões! Que alegria! Mais um Explosão Cast e hoje tá muito especial. Se eu fosse vocês, não perderia por nada esse Explosão Cast, um casal explodidor. E, gente, eu tô com a minha esposa linda, maravilhosa. Meu amor, você tá linda, amor. Obrigada. Por favor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast. Hoje nós estamos com um casal de gestores de Alphaville, Murano. E Indaiatuba também. Também! Indaiatuba. O Bruno Braga, 24 anos, nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, iniciou sua trajetória em vendas aos 16 anos, acompanhando sua mãe na 25 de março. Com o tempo, expandiu sua experiência para o digital e hoje atua como gestor na Ademicon Alphaville Murano, liderando equipes e impulsionando resultados. Casado com Ana Paula, é movido por crescimento, disciplina e visão de futuro. A Ana Braga, é cristã, empresária e gestora na Ademicon há 4 anos. Natural do Mato Grosso, mudou-se para São Paulo, guiada por uma promessa de crescimento. Casada com Bruno, com quem também é sócia, lidera unidades em Alphaville, Indaiatuba e Itu. Vê sua trajetória como um propósito de Deus maior que a si mesma. Sejam bem-vindos! Ao Explosão Cast. Que alegria estar com vocês, gente. Amém. Então, feliz demais. Eu vou já aprender igual o chefão. Você tá maravilhosa, viu, amor? Estão combinando. Estamos combinando. É, minha filha, que nós jogamos junto. Gente, e aí, que são hoje no mundo comercial, né? E estão caminhando com a gente há quase um ano? Vai Mais fazer ou menos uns isso. 8 meses. 8 meses? Quase um E como que tá sendo esses primeiros 8 meses caminhando com a gente? Pode começar. Eu começo? Vamos lá. Chefão, assim, para nós é algo extraordinário, né? Eu falo porque eu estava até fazendo alguns cálculos nesses últimos 8 meses e a gente teve um crescimento, como eu já estava na Ademicon antes, né? De 40%. Meu Deus. Em 8 meses, nós tivemos um crescimento de 40%. Ou seja, em 8 meses eu vivi o que eu não vivi em 3 anos, por estar no lugar certo com vocês. Que forte, gente. Meu Deus. E, assim, eu sempre falei pra Ana, falei assim, amor, eu trabalho com comercial faz um tempo, mas eu nunca tinha visto um comercial igual é na Ademicon. Eu tava lendo aqui agora a tua escola, você começou no Não. 25 de março. Eu e minha mãe, a gente carregava, ela me levava pra carregar a mala pra ela. Ela é vendedora zona de levar porta a porta. E aí eu ia com ela, participava das feiras e tudo. Então, assim, eu falei pra Ana, falei assim, amor, isso aqui é surreal. E quando eu vi, a primeira vez que a gente conversou aqui, inclusive, né? Foi. Eu falei assim, eu acho que isso aqui é pra mim. E eu falei assim, é a última oportunidade da minha vida. Eu vou abraçar isso aqui com unhas e dentes. Que legal, gente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como que vocês iniciaram no mundo comercial, né? A gente entendeu um pouquinho que você começou com a sua mãe. Sim. E você, Ana? Eu comecei no mundo comercial, olha só, eu trabalhava em uma loja de imóveis, né? E eu estava fazendo direito para começar a advogar. E aí eu entendi sempre o quê? Deus, qual que é a tua geografia? Onde o senhor quer que eu esteja? E aí eu falei, Deus, é advogando? Ou o que o senhor quer que eu faça? E eu via que no ambiente onde eu estava, todo mundo ganhava dinheiro vendendo. E naquela época eu ganhava um salário de 3.600 e era o máximo, porque era caixa de uma loja de imóveis. Então não tinha pra onde Tinha teto, ir. né? Tinha teto. E eu era a única caixa que tinha tido já todos os aumentos por comportamento, por trabalhar, por se esforçar. Falei, bom, eu não quero isso aqui pra mim, eu me vejo indo mais longe. E eu lembro que na época eu falei assim, se for preciso aprender a vender, eu vou aprender a vender de verdade. E foi uma escola pra mim ali, né? Porque eu nunca tinha tido contato com venda 100% comissionado. Então eu vejo que ali foi onde eu comecei mesmo e eu me expus de verdade. E aí na época, assim, eu via como um salário assim de 10 mil pra mim, eu falava, meu Deus, eu preciso chegar nisso aqui para poder pagar minha faculdade, né? Pagar casa, pagar carro. E eu pude conhecer as vendas ali. E foi literalmente uma porta, assim, porque antes de entrar para a Ademicon, o senhor falou para mim, olha, o lugar onde você está é apenas uma escola para aquilo que eu tenho preparado para você. E como que vocês chegaram na Ademicon? Como que vocês conheceram a Ademicon? Eu conheci a Ademicon através de... Na época, como eu estava trabalhando nessa loja de imóveis, eu fazia Uber na hora do almoço e à noite. E aí, na época, um gestor da Ademicon entrou no carro. Dentro do Uber, você Dentro do Uber. Até hoje eu não acredito que ela fazia Uber. Ele não Eu olho acredita. pra ela assim, eu não imagino. Chegando assim, oi, tudo bom, motorista? Eu falo assim, eu precisava trabalhar, precisava pagar as contas, eu era sozinha, então assim, não tive pai, mãe presente, não tinha ninguém presente, né? Então eu falava, não, eu vou fazer o que tiver que fazer para eu poder honrar minha faculdade. Eu só pensava em me formar. Se eu ia usar ou não, mas eu queria me formar. E aí eu lembro que nessa semana foi uma época que eu estava distante dos caminhos do Senhor e eu reconciliei.
E aí Deus me fez uma promessa, só que na época eu não atrelei. Entrou esse gestor no Uber e ele falou assim, olha, vai abrir uma unidade da Demicon aqui e eu acho que você tem muito perfil comercial. E a gente foi conversando, aí ele perguntou que eu trabalhava, eu falei, eu trabalho no administrativo também há muitos anos, eu era 50-50, né, eu gostava da organização do administrativo, mas eu queria prosperar, eu queria ir para a área de vendas. Ele falou, olha, vai abrir, isso foi no final do ano, né, e quando a loja ia abrir em março, ele falou assim, olha, início do ano vai vir os diretores para cá, vai abrir, e aí foi quando ele me apresentou a oportunidade da Demicon. Só que na época eu pensei assim, ele falou assim, olha, você pode ganhar mais de 100 mil por mês, eu falei, não vou ganhar nada, isso aí é conversa, né? Falei, não, isso aí não pode ser verdade, como assim ganhar mais? E deixei. Só que eu peguei o telefone, e na época ele deixou um cartão e tinha um e-mail. E eu mandei o meu currículo por e-mail na semana que eu reconciliei com o senhor. E aí a menina entrou em contato comigo, a secretária na época da unidade, falou assim, olha, vai abrir a unidade ainda, Ana, está em processo de reforma, né? Mas vai ter uma entrevista aí. E o pessoal conversa com você, sim, você está convidada para fazer entrevista e tal. E eu fui, na época, fiz a entrevista e foi quando eu conheci a Demicon. E qual que foi a primeira mudança que teve quando você conheceu a Demicon? Eu acho que a primeira mudança foi a mudança de mentalidade. Porque, assim, quando você entra na Demicon, você entende que é um propósito. E para mim, isso foi muito forte. Porque a primeira mudança que eu tive foi que eu tive a minha aliança com Deus restaurada, renovada. E eu vi um cumprimento de promessa mesmo, assim, na minha vida. Porque eu só acessei a Demicon quando Deus falou assim, olha, eu tenho uma porta nova para você. Então, eu não consigo desassociar, assim, aonde eu fui, chefão. Eu acho que foi por isso que o Senhor me guiou até aqui, né? E me guiou até o Bruno e o que a gente vive hoje. Porque a primeira mudança foi lá atrás. Começou quando eu restaurei a minha aliança com Deus, foi quando eu tive acesso à Demicon. Que sensacional. E quando que o Bruno entra nessa história? O Bruno, ele entra nessa história quando eu vim para São Paulo fazer um curso. E, na época, quando eu fui para a última unidade no estado onde eu morava, né? O senhor falou assim, olha, eu já mudei para essa casa com as caixas, eu guardei as caixas da mudança. Porque o senhor falou assim, o seu tempo aqui é 1 ano. Eu fui fazer uma caminhada, Deus me mostrou uma cidade com vários prédios, eu não tinha o hábito de vir para São Paulo, eu ia vir pela primeira vez, só que eu lembro que num jantar de Reitinhá, que Deus permitiu que eu conhecesse vocês, eu lembro que eu fiquei impactada, porque o senhor transbordou muito, o senhor contava tudo que fazia e ajudava todo mundo que estava ali. Eu falava, gente, é a primeira vez que eu nunca tinha visto aquilo, a primeira vez que eu vejo alguém falando tudo que faz abertamente, né, como que se fala, de kimono aberto, né, e eu fiquei impactada. E aí, como Deus já tinha falado comigo, e foi quando eu conheci o Bruno através de um curso que eu fiz a inscrição, né? E ele me vendeu esse curso, já era vendedor. Vende o curso e vende o casamento. Vendeu o curso e o casamento. Ele vendeu tão bem que eu falei assim, poxa, eu vou pegar para ser meu indicador, meu consultor, e aqui estamos, né? Então, foi quando a gente se conheceu e foi meio que caminhando junto ali, porque o senhor já tinha falado comigo, olha, o seu tempo aqui acabou. E, assim, quando um ambiente encerra mesmo, encerra. Eu sou muito grata por ter conhecido a Demicon lá, ter vivido tudo o que eu vivi. Só que Deus tinha determinado, olha, acabou o seu tempo aqui. E quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele assim, olha, Deus falou comigo que é 1 ano. Ele até achava que eu era meio doida. Uhum. Aí eu falei pra ele assim, olha, é porque você tá namorando com um crente. Então, assim, Deus falou que é 1 ano, é 1 ano. E eu falei, na época eu tinha tido contato, né, com o senhor no Reitinhá, e eu comecei a orar e falei, Deus, me mostra onde que é a unidade que eu vou trabalhar. E foi quando eu vim para cá, tive contato com o Bruno, né? Na verdade, o Bruno foi primeiro no Mato Grosso me conhecer. E ele já entrou e eu já falando da Demicon. Ele só ouvia a Demicon. As conversas eram 100% a Demicon. A Demicon aqui, a Demicon lá. Eu falei assim, mas que tanto de a Demicon que fala? Que é isso? Não é possível que a mulher só sabe conversar sobre a Demicon. E hoje? Hoje é normal. Aí é os dois, 24 horas. Quando acorda, já fala, amor, tem a cápsula assim, 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 vamos contratar tal. Aí antes de dormir, amor, a Demicon assim, vamos montar uma estratégia assim. É 100% a Demicon. Irmão, as pessoas falam assim, não, mas vocês separam, né? Quando chega em casa, não tem como. Não tem como. A gente só fala isso, né? E é leve. A gente tava Pra nós não tem peso. Agora, né, com outro casal. É tão leve trabalhar na Demicon, tanto em casal quanto viver isso. Porque... Você tá rindo, né? Não é pesado, assim, é algo que é... Você tá em casa, você conversa naturalmente. Você tá no carro, você conversa naturalmente. Você tá no restaurante, às vezes é no restaurante que eu falo, tive uma ideia, olha só. Aí bem assim, do nada. A gente começa a montar várias coisas assim, ou então
ele tá trabalhando lá, eu aqui, aí, de Ou repente, eu então, mando um WhatsApp pra meia-noite e ele. 40, fala, amor, tive uma ideia. Não, mais treinado, eu não então. faço isso, sou diurna, não sou noturna. E aí eu já mando um WhatsApp, tive uma ideia, depois a gente tem que conversar, para justamente a gente alinhar isso, né, em prol da empresa. E é muito gostoso, é muito bom trabalhar em casal, né? E hoje, às vezes, é até eu. Às vezes ela tá quietinha, conversando sobre outro assunto. Eu falo assim, amor, por que a gente não faz isso aqui pra equipe dessa forma? Ela, mas você quer conversar? Eu falo assim, eu quero agora. Aí trocou. É incrível, porque assim, às vezes, em um momento que o outro tá... Ontem a gente tava conversando sobre um casal que uma família que a gente trouxe recente pra trabalhar com a gente. E aí, quando foi no carro, a gente foi no Mac, eu acho que era 10 e pouco da noite que você tinha chegado, que ele tava trabalhando na rua ontem, né? E aí eu falei, vamos, né, buscar um sorvete. Ah, mas foi entrar no corredor do Mac. Aí eu e falando, amor, mas ela tem que ser dessa forma, mas vamos fazer assim. Aí ele, é sério mesmo? Eu falei, é sério mesmo, a gente vai conversar. E aí, assim, hoje é algo tão natural, e eu acho que o crescimento da família dentro da Demicon e como a gestão de vocês está atrelado muito a isso. É isso. Porque vocês apoiam muito a família, o casamento. E a gente conversa muito sobre isso, porque isso impulsiona muito, porque você está com o teu sócio o tempo todo. Pensa, você dorme e acorda pensando os dois juntos em como a gente vai fazer. É isso. E sabia, quando nós entramos, não era assim, né? Há 10 anos atrás, quando nós entramos no mundo comercial, a gente via que os maridos e as esposas não trabalhavam juntos. E era até meio proibido, tiravam um sarro. Por quê? Cara, o marido, ele queria em algum momento trair a esposa, ou muitas vezes até a esposa trair o marido. E aí, quando a gente foi tendo chance de crescimento, uma das coisas que eu pedi, falei, eu quero que as famílias trabalhem com a gente. Por quê? É algo real, tá? Eu estava trabalhando sozinho, a Sayuri era secretária. No início da área eu comecei nas vendas. E eu vendia bem. Só que quando a Sá, ela sentou do meu lado para trabalhar junto comigo, aquilo ali me colocou uma pressão gostosa. Falar, cara, você não vai entregar o melhor pela tua família? Você não vai lutar para dar o melhor para tua esposa? Porque a minha esposa não estava mais trabalhando em outro local ou em casa, ela estava do meu lado, ela estava trabalhando junto comigo. Aí eu falei, gente, isso aqui é muito bom, eu preciso disso. E nos momentos mais difíceis, que eu ia meter o pé em tudo, acabava fazendo besteira, eu sou explosivo, ela falava, calma, não é a hora, vamos conversar em casa, não falar nada agora. Então isso me ajudou a crescer demais. Falei, gente, acho que toda família tem que experimentar isso. Sim. É muito bom, muito bom. É uma mesmo. experiência E não só isso, né? Por exemplo, são duas pessoas diferentes no mesmo local e as duas têm uma visão diferente que se complementam para o CNPJ. É verdade. Eu falo muito isso. Eu tenho uma visão, eu enxergo uma coisa que o Leandro não está enxergando e, ao mesmo tempo, ele também está enxergando algo que eu também não estou enxergando. Aí eu tenho a minha área, ele tem a área dele e, com isso, sabe, você se completa. Complemento. É um complemento. Chega até a ser um treinamento tanto de casal como sócio. Porque você verdade. passa 24 horas por dia com o seu cônjuge. Então ali você vai aprender, você vai conhecer a pessoa verdadeiramente. Eu falo pra ela, assim, parece que às vezes a gente tem 10 anos de casado. E a gente tem poucos... 8 meses. 8 meses também. Então, assim, você vai passando tanto período que você vai conhecendo realmente a pessoa. E aquilo te lapida muito mais do que se fosse diferente. E o legal é que quando você conhece a pessoa, você tem mais orgulho ainda, né? Sim. Caramba, 100%. mano. Olha que legal, né? Só que assim, ó, vocês vão ver, vocês são novos casados, estão novos na nossa gestão. Daqui 10 anos, você olhar para trás e falar, cara, como a Ana cresceu, como o Bruno cresceu. Eu olho para a Sá assim e falo, cara, como ela cresceu. Cara, eu tenho certeza que ela olha para ele e fala assim, ele cresceu anos-luz. Porque eu era difícil, né, mano? Sangue de Jesus, né? Mas, gente, como é que foi a mudança de vocês para São Paulo? O Bruno era de São Paulo, né? Zona Leste, Corinthians. E você? Saiu do Mato Grosso para vir para cá. Qual que foi essa ideia? Como que foi? Foi algo que Deus direcionou? Algo que você sentiu no coração? Foi muito específico, assim, porque, como eu disse, né? Quando eu cheguei nessa última cidade, eu tinha uma meta de números e de Qual que era a formar nossa equipe. cidade? Era Tangará da Serra. Quantos mil habitantes tem? Você lembra? 150... Máximo 150 mil habitantes. Era uma cidade bem pequena. Imagina, gente, ela saiu de Tangará da Serra, no Mato Grosso, 150 mil habitantes, veio para São Paulo para 14 milhões de habitantes. É muito diferente. E assim, eu não tinha acesso de ficar vindo para São Paulo. E por isso que era a cidade que eu menos imaginava. Então, só que aconteceu? Quando eu cheguei em Tangará, eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, quanto tempo aqui? Então, eu já cheguei, já orei, me ajoelhei na casa, e Deus falou comigo assim, ó, deixa as caixas guardadas, porque o seu tempo aqui é 1 ano. E eu peguei esse 1 ano para mim, eu guardei isso. E eu comecei a orar em cima disso, fiz uma carta para Deus, foi quando eu fiz a carta do meu casamento também. Porque eu falei assim, eu não posso errar.
vai ser meu sócio, vai ser alguém que vai caminhar comigo e tem alguém que precisa entender essa visão, porque eu já estava há um tempo, né? Então, eu fiz a carta e fui orando em cima disso. Então, na mesma semana, eu lembro que eu fui fazer uma caminhada, né, quando eu estava organizando as coisas da mudança, com uma moça que era da área de estética lá, se tornou uma colega, e eu lembro que eu estava caminhando assim e olhei para Tangará. Pensa, Tangará não tinha nenhum prédio na minha frente naquele momento. E aí eu olhei e Deus mostrou para mim que eram muitos prédios. Tanto que hoje a gente mora em Alphaville, que eu também não imaginava morar em Alphaville. E eu falo para ele, eu gosto muito do prédio da Caixa, porque a vista do nosso apartamento, ele é um prédio muito iluminado. E ali dá para ver muitos. E ele sabe o tanto que eu gosto de vista. Porque quando foi para me vir para cá, Deus me mostrou em visão. E era um lugar com muitos prédios. E eu não conseguia mensurar que era São Paulo. Eu falava, gente, mas aonde vai ser? Eu falei, Cuiabá não é, porque tem muito prédio. Eu falei, é maior que Cuiabá e eu não creio que Deus vai me levar. Deus falou para mim, é fora do Mato Grosso. Eu falei, onde vai ser? Eu falei, São Paulo. Aí eu falava, meu Deus, São Paulo, aquela loucura, alguém do interior, né? Eu falei, gente, será? Não. Só que quando eu conheci o Bruno, conectou com o fato da gente ter se conhecido no Reitinhá e a unidade que vocês estavam era Alphaville. Uhum. E aí eu comecei a orar. E eu lembro que há 3 anos atrás, eu acho que até falei isso para o senhor e para a senhora também. Quando eu cheguei na Demicon, eu ouvi falar na semana de inauguração da loja, porque eu já cheguei já ajudando a inaugurar a loja na época, né? Lá com o pessoal. Eu lembro que eu ouvi falar assim, ó, um casal de pastores em São Paulo é um casal que mais vende no Brasil. Na época, eu peguei aquilo para mim, eu não conhecia vocês, só voltando para vocês entenderem. E eu falei assim, se eles podem, eu consigo também. Porque se eles são cristãos, né? E eles estão conseguindo, eu peguei vocês como referência. Eu falei, então eu consigo? Eu falei, opa, dá para ser justo, dá para ser honesto nesse negócio e dá para chegar longe. Glória a Deus. Então, assim, então eu era aquela pessoa que, eu até brinco com o Bruno, eu falo, amor, não tinha câmera na época quando chegou a essa primeira loja, eu ungia e eu orava. E hoje eu vendo vocês, eu falo, por que Deus me trouxe para cá? Porque vocês têm uma promessa sobre isso, Deus enviar milhares e milhares de pessoas de todos os lugares. E como que Deus conecta? Quando Deus me mostrou esses prédios, eu comecei a orar. E aí foi quando eu conheci o Bruno, e eu falei assim, olha, eu expliquei para ele, eu fui no jantar de Reitinhá, mandei foto, né? Não tinha acabado de começar E tem um ali. detalhe importante, ela queria me levar daqui para lá. Aí eu falei assim, não vai dar, não. Não consigo trocar São Paulo por Mato Grosso, não vai. E ele em oração. Eu falei assim, eu paulistano. vou ter que começar a fazer oração contrária, porque eu não quero ir pro Mato Grosso, não. É verdade. Aí olha o que Deus colocou no meu coração, né? Tudo que a gente ia fazer, eu orava. Eu sempre chamei ele para orar. E eu falei para ele assim, hein, eu orei. Aí ele, Eu falei, Deus colocou no meu coração que é você que vai direcionar onde a gente vai morar. E aí eu falei para ele assim, só que Deus já tinha Aí Deus me lembrou da visão de São Paulo. Aí eu perguntei para ele assim, só uma pergunta. Onde você se vê? Você se vê no Mato Grosso ou você se vê em São Paulo? Aí ele... Meu Deus do céu, eu tava orando aqui pra Deus falar com você. Porque... Não dá, Só assim, ó. não dá. Eu falei assim, era só essa oportunidade que eu precisava. Aí ele falou, não, em São Paulo. Eu falei, então é isso. Aí Deus confirmou no meu coração. E aí, a partir dali, eu falei, olha, só que deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho uma promessa de Deus de 1 ano aqui. Eu falei, então, eu vou visitar a unidade de Alphaville. Aí foi quando eu mandei uma mensagem pro senhor. O senhor falou pra mim, minha irmã, conversa com o teu gestor aí, né? Faça tudo certinho. E se Deus confirmou no teu coração... E eu lembro claramente a palavra que o senhor falou. O senhor falou assim, ó... Abraão já era próspero quando ele saiu da terra dele. E aquilo mexeu muito comigo. Porque uma coisa que eu tinha orado, sabe? Era que eu queria sair da zona de conforto. Eu falei, Deus, eu preciso de um desconforto. Eu sinto que aqui eu tô estagnada. Por isso que Deus tá me expulsando desse ambiente. E eu sei que vai doer o crescimento, mas vai ser necessário. Porque é como se eu não tivesse nem 30%, nem 20% do que eu podia crescer como pessoa, né? Como profissional. E aí eu conversei com o Bruno e ele falou assim, mais 1 ano? Aí eu falei, não. Eu falei, olha, não é obrigada a casar, né? Mas é assim, né? Eu falei, eu estou orando. E eu falei, é uma promessa de Deus na minha vida e eu vou ir. Eu falei, né, se você puder me ajudar com ver caminhão de mudança, e foi muito específico. Daí, quando eu pisei o pé em Alphaville, uma pastora, a esposa de um pastor, ela tinha tido uma visão comigo que ela me via em um prédio e eu não conhecia o Murano. Na minha cabeça, eu só era acostumada com loja da Demicon de rua. Uhum. E ela disse que me via em um prédio, sem saber que eu vinha visitar a unidade de vocês para conhecer, que era Alphaville. Ela falou, eu te vejo em um prédio muito bonito, mas não é um hotel, mas parece um hotel. E ela é do interior, também não conhece, a Aline, inclusive. Ela falou assim, eu te via muito bem nesse lugar, mas era muito lindo o lugar, muito chique. Eu falei, sério?
eu fiquei uma semana. O senhor falou, vem, trabalha uma semaninha, conhece, participa do dia 1. Aí ali eu fui impactada, né? Eu fui impactada por tudo, fui impactada pela unidade. E falei pra ele, eu tenho certeza. E eu lembro que na sexta-feira, eu lembro que eu vim conversar com a senhora e, tipo assim, eu chorava porque eu falava, meu Deus, que presença de Deus que eu tô sentindo, porque era tão forte a confirmação que eu sentia na sua sala. E aí eu lembro que, quando eu fui embora, eu lembro que eu filmei pra ela, eu falei, olha o prédio. E ela, tudo que ela tinha falado batia exatamente com o Murano. E ela nunca viu, ela nunca veio aqui. E aí Deus confirmou, no último dia, no último momento. Eu lembro que o senhor falou assim, ó, sobre Abraão, onde ele ia alargar as suas tendas, né? Que era um lugar novo, o lugar da promessa. E era exatamente o que eu tinha colocado na minha carta para Deus, e ninguém sabia. Eu falei, Deus, me mostra onde é a terra que vai manar leite e mel, e onde eu vou alargar as minhas tendas, que é o que? O crescimento. E tem a ver com a multiplicação. E aí foi só a confirmação. E é muito forte, né? Porque quando Deus te dá uma direção, ele vai te dar a provisão, ele vai te dar o caminho e ele vai estar contigo, né? Então a Bíblia fala que quando Abraão recebe a promessa de Deus, falou, sai da sua terra e da sua parentela, vai para a terra que te mostrarei, dali te farei uma bênção, você vai crescer, e tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão. Só que o primeiro posicionamento de Abraão foi sair da terra. Por quê? Cara, o pai dele era o maior fazedor de ídolos da época, Terá. E Terá era muito próspero. Então, quando você vai estudar a família deles, eles já tinham dinheiro. Então, ele não saiu da terra dele por dinheiro. Isso era para a terra dele por uma promessa, por uma direção, por uma... Só que a Bíblia falou que quando você sai de um local para onde Deus te manda, vai haver várias coisas. Proteção, direção, visão. Só que há crescimento e prosperidade. E a Bíblia fala que Abraão prosperava tanto, cara, que era uma forma que não tinha como você calcular aquilo ali, né? Quando eu e a Sayuri saímos de Curitiba, a gente tinha uma gestão no Auer, uma gestão São José dos Pinhais e Guarapuava. Eu e a Sayuri não trouxemos nenhum vendedor. Nós tínhamos mais de 200 vendedores. Cento e pouco, quase 200. Nós já ganhava super bem, já. Super bem. Tipo, muito dinheiro a gente ganhava já. A gente fez o quê? Eu deixei uma equipe com um dos gestores lá no Auer e a outra equipe para um gestor de São José dos Pinhais. E a gente começou do zero. Eu tenho a foto, eu saí os 2 cachorros no carro. Cara, sem conhecer ninguém. A gente não conhecia São Paulo. Só nós tínhamos uma promessa e uma direção. Então, quando você tem uma promessa e uma direção, é só você fazer a direção que Deus mandou, que vai crescer, vai ter prosperidade, vai ser no tempo dele, né? É. E é normal nós errar no início da promessa, né? Você vê que Abraão errou. A Bíblia fala que Abraão mentiu. Pai da fé. Abraão teve medo que matassem ele, porque a esposa dele era muito linda, ele mentiu que era irmã dele, que era uma pessoa conhecida dele. Então, Abraão foi o quê? No início foi desobediente. Por quê? Porque Deus falou o quê? Sai da sua terra e da sua parentela. Ele levou o sobrinho, aonde deu uma confusão gigante lá na frente. Só que mesmo assim, a promessa nunca saiu da vida de Abraão, porque Abraão continuou no caminho da promessa. Aí está um dos maiores segredos da palavra de Deus. Isso daí sobre a obediência, chefão, que você falou, é muito legal, que é uma coisa que eu venho conversando muito com a Ana. Sobre uma parte eclesiástica que fala, vi servos a cavalo e vi príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Forte, né? O Paulo fala muito disso, Fala. né? E eu aprendi muito com ele. E eu fui refletir sobre Apóstolo isso. Paulo. Mas o apóstolo Paulo Lobo. Vamos. Aí eu fiquei pensando assim, mas como que um servo toma o lugar de um príncipe? Com a obediência. Quando ele acredita na promessa e ele vai na direção. Só que eu fiquei pensando também, como que um príncipe já nasce príncipe e ele perde o lugar dele e anda como servo pela terra? Quando ele não obedece. Aquilo que Deus já falou para ele que ele ia ser. Ele não aceita que ele é um príncipe. E vai lá o servo e toma o lugar dele. Eu falo para ela, falo assim, amor, a gente não nasceu príncipe. Mas a gente está tomando o lugar dos príncipes porque algum príncipe não estava sendo obediente. Você já viu vários treinamentos eu falar sobre obediência? Eu não entro muito a fundo, que eu tenho medo que o pessoal ache que eu estou usando alguma coisa, um PNL sobre obediência, o cara quer que eu obedeça a ele. Então eu não falo muito sobre isso, que eu entro no meio claro. E, gente, quem que obedece? Que obedece realmente, por causa desse versículo, príncipes e princesas. Gente, quantas vezes eu recebi direções agora, final do ano, agosto, o Blas me chama para uma reunião. O Blas é uma pessoa que trabalha com a nossa empresa, um dos diretores administrativos, e fala que a Demicon tem que crescer no Mato Grosso do Sul. E os escolhidos foi eu e a Sayuri. Cara, não tinha planejamento sobre o Mato Grosso do Sul. Não tinha uma oração sobre o Mato Grosso do Sul. E não tinha uma promessa de Deus sobre o Mato Grosso do Sul. Mas teve uma direção da minha liderança.
E aí, quando eles falaram isso na reunião, se quiser pensar, eu falei, não, a gente vai. Pode colocar nosso nome. A gente toca Mato Grosso do Sul para vocês. Porque era uma direção de uma liderança que estava acima de mim. Então, se a liderança que está me mandando para lá, eu vou o quê? Vou obedecer. Gente, eu nunca vi um crescimento que nós estamos tendo no Mato Grosso do Sul. Ano passado, janeiro, a gente entrou como diretor do Mato Grosso do Sul em janeiro agora, né, amor? Janeiro do ano passado, o Mato Grosso do Sul vendeu 20 milhões. Esse ano vendeu 210 milhões. Meu Deus. Irmão. Não é normal. Agora, esse mês, a Rei já passou de 150 milhões. Então, imagina daqui 10 anos, só por causa de uma obediência. Né? Uma obediência. Tem uma palavra de obediência na Bíblia que ela mexe demais comigo, que foi quando Davi foi lutar com Golias. Porque quando o Davi, o rei Saul descobre que Davi tinha uma pessoa que tinha se posicionado para lutar contra o gigante, e mais de 100 mil homens que eram do exército, nunca ninguém se posicionou em 40 dias, ele manda chamar Davi. Ele tenta trocar a roupa de Davi, mudar, não deu. Davi era uma adolescente, não deu. A roupa não era, era de um guerreiro, não de uma criança. Só que teve uma coisa que Saul fala para Davi: eu te abençoo para você vencer Golias. Davi só foi obediente e matou Golias. A liderança já tinha dado a vitória. Nossa. A liderança, antes de você ir, ela já te dá a vitória. Já. Isso é forte demais. E nós vivemos isso, assim, né? Porque, como o senhor falou, muitas vezes no início a gente acaba errando. Porque a multiplicação, o crescimento, às vezes ele assusta. O desconforto, que a gente busca o desconforto, mas quando chega a hora realmente de fazer, você fala, meu Deus, isso é grande, né? Mas quando você está debaixo de uma direção, por isso que tudo que a gente vai fazer, até tudo, assim, os mínimos detalhes, a gente pede direção. Eu lembro quando eu cheguei, eu sempre falei no escritório, eu sempre falei pro senhor também e pra senhora também, eu sou uma folha em branco. Então, se eu, pra mim, tem que fazer tudo do zero e aprender tudo do zero, eu vou aprender tudo do zero. Porque a gente vê isso muito claro. E isso é o diferencial na gestão de vocês, né? Esse princípio de obediência. Tudo é baseado em princípios. Eu sempre falo, eu comento isso com o Bruno, eu falo assim, amor, a gente não precisa ter medo de se ir, porque tudo está sendo pautado por obediência. E é muito nítido vocês viverem o fruto da obediência de vocês também, em tudo que vocês fazem. O que mais impactou vocês, a nossa gestão, há 8 meses, foi a obediência? A obediência? A obediência e a cultura. Pra mim, foi o que brilhou meus olhos. Porque eu já trabalhei em outros comerciais. E eu falava assim, cara, eu nunca vi um ambiente desse aqui. Onde todo mundo levanta pra aplaudir uma pessoa que vendeu. Onde tem uma oração pra uma pessoa que tá fazendo aniversário. Eu falei assim, é real isso? Eu até falei pra ela, é sério que vai ser sempre assim? Eu falei assim, alguma hora vai parar. Sabia que era pegadinha. Sabia que era pegadinha. Tanto que quando eu... já tinha visto isso lá na ZL. Né? Já sabia que ia ser desse jeito. Quando eu entrei aqui, que eu fui conversar com o senhor, né? A primeira vez, eu olhei e falei assim, é sério que ele é tudo isso mesmo? Eu falei pra ela, assim, amor, não é possível. E aí, quando eu entrei, eu falei assim, beleza, eu vou ir, eu vou acreditar. Mas assim, até entrando na obediência, eu obedeci a visão que ela tinha. Eu acreditei no que ela me falou. E vivendo o dia a dia, eu falei assim, cara, é muito mais do que eu imaginava. É referência máxima. Então, assim, o que mais impactou foi a cultura. O ambiente das pessoas se ajudando. Tanto que eu falo pra ela que eu fui constrangido até hoje. O primeiro cliente lá, não vamos entrar em detalhe, mas quando o Rodrigo foi atender comigo. E no carro eu perguntei pra ele. Falei assim, Rodrigo, você vai ganhar o quê por estar me ajudando aqui com o cliente? Ele, nada. Eu falei assim, mas como nada? Você tá 10 horas da noite, você tá indo atender um cliente comigo. Ele, porque quando você estiver na minha posição, você também vai com algum consultor meu. Aí eu entendi, eu falei assim, cara, então as pessoas ajudam as outras e viram um ciclo. Eu falei assim, isso aqui é maravilhoso. E isso, cara, foi algo que nós tivemos que romper dentro do mundo comercial nosso. Por quê? Quando eu entrei, a pessoa estava treinando um cliente aqui e eu estava do lado. Eu ia olhar, a pessoa fazia assim com a folha. Em vez de ela compartilhar, ela escondia. Parecia que a gente ia pegar o negócio. Cara, eu queria ver, eu queria aprender. Aí quando a gente aprendeu, eu comecei a compartilhar com todo mundo. Irmão, eu vou estar no Rio Grande do Sul agora. Terça, quarta e quinta, né? Dando treinamento lá, né? Terça, quarta e quinta, eu acho. Vai ter treinamento meu lá que não fui eu que dei. Já chegou lá. Já chegou o material. Por quê? A gente vai compartilhando. A gente vai compartilhando o material. A gente não cobra, a gente dá de graça. E quando a gente começou a fazer isso lá atrás, a gente começou, não, você tá louco, cara? Você montou um negócio, vai compartilhar pra Ana que você nunca viu. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem 240 milhões de pessoas no Brasil. Cara, vai ter o cliente pra Ana, vai ter pro Bruno, vai ter pra Sayuri, vai ter pro Filipac. Não vai acabar. E eu só tô compartilhando aquilo que tá dando certo. A Bíblia fala o quê? Quando eu compartilho, eu cresço. A Bíblia não fala que é a Ana que vai crescer quando eu compartilho com ela.
É lógico que ela vai aprender, vai executar e vai crescer. Mas quem recebe a bênção sou eu. E as pessoas, elas esquecem disso. Elas só querem ser os tomadores, mas não ser aquela pessoa que abençoa. Eu amo dar presente, cara. Amo dar presente. Mas eu não sei receber. Amo, cara. Eu amo chegar e tiro roupa, toco o tênis, toco o relógio. Cara, do nada eu tenho 10 relógios, do nada eu não tenho mais nenhum. Cara, eu amo dar. Mas, cara, receber pra mim é difícil. Por quê? Porque me constrange a receber. Mas amar, eu sei que estou seguindo um princípio. Cara, é melhor dar do que receber. Então isso é diferente, né, amorzão? E entra até naquilo lá de servir também. Sim. O maior é aquele que serve. Você fazer algo para uma pessoa, você está servindo ela. É isso mesmo. Eu aprendi isso muito cedo. E eu acho que se eu tô aqui hoje, é porque eu entendi isso. Eu sempre gostei de servir, eu sempre gostei de aprender. Se a pessoa está precisando de ser proativo. E faz toda a diferença. Porque quando você entra num lugar onde é multiplicado 100 vezes mais e você já está com o princípio certo, você alavanca. Então, assim, servir é a mesma coisa de você dar um presente, ajudar uma pessoa. E você sabia que isso é uma das coisas que eu mais luto hoje para mudar em todos os ambientes, né? E tem uma referência, a maior referência de todas é Jesus. Sim. Cara, Sim. ele veio só para servir. Para mim, uma das maiores referências é o caminho do lado. Cara, você ligar meia-noite, o pastor já vai sair, vai lá no escritório e vai te servir. Meia-noite eu já não faço mais, já desligo da cara. Já. 6 horas da manhã eu mando mensagem. Esses dias o Hamilton tá top. Eu amo o Hamilton, cara. Cara, eu deitei, a Satarina tá do meu lado e a Gigi no meio de nós dois. Aí o Hamilton, meu celular começa a ligar. Eu falei, ele, por favor, cara, me atende. Eu falei, você tá morrendo? Ele falou, não. Eu falei, então amanhã eu te ligo, que a Satarina tem encostado no meu braço, a Gigi também. Se eu atender, ela vai acordar. Aí se ela perder o sono, Jesus, irmão, deixa que amanhã eu te ligo. Pô, mandei a mensagem, coloquei o celular aqui do ladinho. Só que, cara, existe também hoje a nossa CEO, a Tati. Tava tendo a festa da Demicon agora, no passado, no Summit. Ela tava servindo água. Uma das mulheres mais, cara, é considerada uma das maiores empresárias mulheres da América Latina. Era ela que estava servindo água. E por que é um negócio que eu mais luto hoje? Porque tanto líderes, né, área empresarial, área cristã, que é a nossa área, nós 4 evangélica, pastores, não querem servir mais, querem ser servidos. Vocês viram no almoço de líderes qual horário que eu fui almoçar? Eu fui o último da fila almoçar. Ah, mas Felipe, por que você foi o último? Cara, tava morrendo de fome, queria ser o primeiro, juro. Mas eu sou o líder. Eu tenho que ir por último. Se acabasse a comida, eu tinha que ficar sem comida, não eram as pessoas que estão comendo comigo. Isso é ser um líder. Só que eu não posso mudar esse jogo. Porque se o Senhor Jesus me ensinou a servir, eu vou ter que servir o tempo todo. Eu vou ter que correr o tempo todo. Essa semana mesmo, eu trabalhei a semana inteira com febre e com o pé inchado. Cara, eu precisava ir trabalhar? Não, o médico falou, fica com o pé levantado, não sai de casa. Não, mas quanto mais eu tô ali, eu tô para servir, eu tô para ajudar, eu tô para compartilhar. E é isso que a gente não pode deixar morrer. Porque é no dia mais difícil, irmão, que você vai mudar a vida de alguém. Não é no dia que tá tudo lindo, maravilhoso, a resenha. Cara, é no dia que você tá passando perrengue, tá com problema de saúde. É esse dia uma palavra, uma direção. Eu tava dando direção ali ontem pro pessoal de manhã, eu vi o rapaz da equipe de vocês que veio de lá de fora. Cara, ele encheu de lágrimas, assim, ó. Eu falei para você, é isso que nós temos que fazer. Só que qual que é o erro do empresário? Quando ele começa a prosperar, quando ele começa a romper, você falou que você é uma zona de conforto lá, né? Com a gente nunca vai ter zona de conforto. A cada mês nós abrimos um escritório. Não existe zona de conforto, né? Por quê? Porque nós entendemos que, cara, a gente não pode parar de servir. Imagina, a gente não estava pensando com Mato Grosso do Sul, certo? Cara, a gente deu treinamento agora lá para 360 pessoas. 360 pessoas mudando de vida. 360 pessoas voltando a sonhar. E se a gente não tivesse ido? Cara, é aí que tá os milhares, entendeu? E a liderança de vocês, chefão, até uma pergunta que o senhor fez, né? O que mais impactou vocês foi a obediência. A convivência mostra a obediência, né? Então, todos, é nítido isso, tanto na vida de vocês quanto na dos líderes, dos consultores que decidem obedecer, né? Que segue o mesmo princípio. Só que eu acho que a primeira coisa, assim, que impactou, que foi antes de eu decidir vir estar com vocês, foi o transbordo. Porque ouvia-se falar de vocês até quem não conhecia. E sempre dessa forma. Então, quando eu vi, que eu falei assim, eu preciso sentir a Alphaville, eu preciso colocar o meu pé, ver se é ali mesmo, né, que eu vou ficar.
E eu lembro claramente quando eu pisei o pé, que eu vi aquilo de todo mundo se ajudando e do senhor sair da sua sala. Eu lembro até hoje, assim, ele observar que eu cheguei e eu tava em pé. E o senhor é assim até hoje, com qualquer pessoa que chega. Então, às vezes o senhor levanta da sala vocês levantam quando a sala tá lá também, para poder tocar o sino, para poder comemorar. Então, o resultado de vocês, até a gente tava conversando sobre isso esses dias, é algo que é tipo o amor de Deus, assim, constrange a gente. Sim. Porque a gente realmente ter vocês como referência, fazendo, não é falando. Porque tem muitos líderes que falam, e o senhor fala muito sobre isso, né? Líderes que falam, mas não fazem. O que vocês ensinam pra gente, como fazer de vocês, o servir de vocês, é o que mais a gente aprende. E a liderança mudou, né, gente? Porque antigamente a liderança era de fala, né? Você via até há 5, 6 anos atrás, 7 anos, o sucesso dos coaches, né? Cara, os caras iam fazer evento, tinha 10 mil pessoas, 15 mil. Por quê? Porque queria ver as pessoas falarem. Hoje a mentalidade da pessoa está mudando. Ela, lógico, ela quer escutar um bom podcast, um bom livro, ler, mas ela quer ver se a pessoa faz. Porque muitas pessoas, elas não praticam o que elas falam, mas elas ficam pregando uma mentira o tempo todo. Na área comercial, ainda mais ainda. Sim. Cara, ainda mais hoje que a internet, né, tá muito rápido. Ah, eu vou dar um curso de X. O cara nunca conquistou nada, o cara nunca construiu nada. Qual que é o curso que o cara quer dar? Vai destruir uma família inteira. Vai destruir várias pessoas. Só que quando você caminha com a pessoa, você vê a pessoa fazendo. Gente, me lembro que aquilo ali me constrange até hoje. Teve uma pessoa que trabalhava com a gente, um gestor, um dos maiores do Brasil, muito bom, muito bom. Ficou acho que 7 anos com a gente, 8 anos com a gente. E chegou um momento que ele estava em alta e ele começou a decair. E aí eu falei para a Sal, daqui de São Paulo eu vi, falei, amor, fulano tá caindo. Falei, vai estar diminuindo o ritmo, entra na zona de conforto, empresário que na zona de conforto quebra. Falei, eu vou para Curitiba, vou ficar 3 dias com ele lá. E aí uma das primeiras coisas, falei, cara, você consegue me pegar 15 para as 7 no hotel? Ele falou, consigo. E aí nós paramos na frente da matriz e nós olhamos, o Dr. Raul já estava no escritório. E eu fiz isso por isso mesmo, para provocar isso. Eu falei, tá vendo ele? Ele é o dono. Ele já está lá. Como que nós vamos Como nós vamos chegar 10 horas lá no escritório se o dono já está às 7 horas? É. Ele me constrange com a entrega dele. Ele me constrange com o trabalho dele. E isso nós temos que ter como um bom exemplo. Não, imagina, cara. Não, cara, é isso mesmo. O empresário... Gente, escuta isso aqui. O empresário de sucesso quer crescer na vida, quer romper, quer ser milionário mesmo. Tem que trabalhar. E não é trabalhar um período de 1, 2 anos. A Sá fala que a vida empresarial não é uma corrida de 100 metros, né, amor? Não, é uma maratona. Cara, e é uma maratona. Até quando vai ser a minha maratona da Sayuri? Cara, até Jesus voltar, vai ter gente morrer. Você vai parar de trabalhar? Juro, gente, eu não vou, eu gosto. É lógico que hoje estou com 42 anos, daqui a pouco eu me aposento, vou 55, 60, lógico que eu vou tirar o pé. Isso é normal, estou diminuindo, mas parar de vender... duvido. Eu também, cara, eu amo vender, irmão. Cara, eu amo vender, juro. Eu amo vender, eu amo ver gente crescer. Cara, ver a história de vocês crescendo. Agora a conquista do carro de vocês ficou tão feliz, sabe? Sim. Cara, em pouco tempo já comprou um carro que é o sonho. Gente, você sabe, né? Que 0,1 da população mundial tem um carro igual de vocês? 0,1. Meu Deus. Eu não estou falando de 1%, é 0,1. Vai dar com a Mercedes um dia. Chefão, isso que o senhor tá falando, até o senhor me trouxe a memória de algumas coisas que eu queria lembrar para falar, né? Eu lembro que quando eu entrei na Demicon, eu tinha um carro, enfim, um carro popular, né? Vendi. E eu lembro que teve um período que eu lembro que eu voltei até a andar de moto, por uma situação específica. Que Deus estava testando em mim a minha obediência. Eu falei, Deus, tudo bem, vamos submeter essa obediência aqui. E eu lembro que depois daquilo, Deus começou a falar assim, tem uma cadeira preparada para você. Começou a falar só da minha vida profissional. Eu falava assim, gente, mas por que Deus está falando tanto sobre prosperidade, né? Será que é verdade? Tem coisa que a gente vai só... E eu fui trabalhando. E eu não parava. E hoje, o carro que a gente tem é um carro que eu tirei uma foto quando eu entrei na Demicon. Eu não tinha, acho que nem 2 mil, nem 5 mil de comissão feita ainda, assim. Acho que era no meu 2º mês. E eu lembro que eu tinha tirado uma foto, o carro. E eu sempre falava que eu ia ter um carro com o banco claro. Deus cumpriu exatamente igual a foto que eu tinha. O banco é preto, então foi preto, exatamente igual a foto. E eu lembro do versículo que o senhor falou ontem, Abacuque 2:2, né? Que escreve a visão, pra gente descrever a visão e pra gente visualizar aquilo, porque se cumprirá e não tardará. E eu caminho muito em cima disso, o Bruno sabe, eu tenho mural e tudo. Tem uma mural no quarto, ela acorda e já olha pro mural. Eu acordo e olho pro mural.
porque isso é algo profético, é com a palavra. A Suíra faz isso. Então, eu falo assim, Deus cumpriu exatamente do jeitinho que eu visualizei, do jeitinho que eu pedi. Eu lembro que essa questão de romper mentalidade, eu trabalhei 3 anos com o mesmo notebook da faculdade. Todo riscado, todo arranhado. Às vezes eu ia atender um cliente, eu falava, gente, acho que na hora de trocar esse notebook. Mas o ambiente que eu estava, ele não me colocava para cima nesse sentido. Então, aí entra a zona de conforto que eu falei, porque eu falava, gente, mas eu acho que eu não tinha nem me dado conta, assim, às vezes até do que eu já estava ganhando dentro da Demico, porque eu não me via para investir num notebook, em um outro celular, em um carro. Então, a vir para cá me fez crescer muito nesse sentido. Porque quando eu cheguei, o ambiente, ele me assustou, só que ele assustou num lado bom. E eu falei, não, eu lembro, na primeira semana eu comprando o Mac, né? Eu falava, gente, por que eu não fiz isso antes? Mas é o ambiente, é você estar no lugar certo. Então, olha para você ver, eu caminhei, com o mesmo notebook durante 3 anos. Eu cheguei aqui, eu comprei o Mac, a gente comprou o iPad, a gente ajuda outras pessoas hoje. Aí vem a questão do carro agora. Eu lembro com 3 anos, eu peguei a foto ontem, chefão. 3 anos, eu comprei um carro, que, segundo eu, era o meu outro sonho, né? Que não era um carro importado. E eu sempre lembro do senhor dando os treinos. Não é um sonho muito bom, né? Vamos pular essa etapa. Só que olha como a minha visão. Porque eu não me via capaz. Eu estava trabalhando, Quebra mas eu de não me crença. via capaz. Eu estava trabalhando. Só que por eu estar no ambiente certo, com a liderança certa, porque vocês inspiram muito a gente. Vem em alto volume, né? Porque todo mundo na mesma visão, todo mundo com um carro bom, caminhando, comendo bem, vestindo bem. Isso é legal, é muito gostoso. É muito Cara, gostoso. Que alegria. Porque não é que só alegria. vocês. É isso. O que faz é ver vocês e ver todo mundo que já Você está sabe- caminhando com vocês. Vocês não têm noção de como a gente fica alegre de ver todo mundo. Porque lá atrás a gente falava isso, cara. Eu falei pra você, gente, eu acredito numa visão que todo mundo vai prosperar. Que todo mundo vai crescer. Cara, todo mundo vai ter um bom carro, uma boa casa, viagem. Aí os caras riam. Você tá louco, Filipac, de 10 é 1. Eu falei, cara, eu creio nesse tempo. Falei, a gente não viveu ainda porque nós estamos crescendo. Sim. Né? Porque tinha 30, 50, 100 vereadores. Mas eu creio que a nossa gestão vai viver. Os nossos regionais vão viver um negócio diferente. Quem a gente cuidar vai viver algo diferente, sabe? Porque é uma quebra de crença, é uma quebra... Cara, a gente levou uma Porsche nossa lá para Mato Grosso do Sul. E fomos dar treinamento em um escritório. Cara, a hora que eu saí, o cara falou, cara, você ajudou, hoje você fez eu voltar a sonhar. Olha só. Só por vir com esse carro. Posso bater uma foto? Eu falei, lógico, irmão. Eu falei pra Sá, olha aí, ó. Cara, não adianta, por quê? Porque as crenças continuam. Só que assim, quando você tem uma crença limitante de chegar em algo que é de valor mais caro, como que Deus vai te dar algo grande se nem você acredita que vai chegar no mais caro? É isso. Como que você... eu estou falando muito sobre isso, que é algo que eu vivi. A gente, há 2 anos, compramos a casa lá no nosso primeiro condomínio aqui. 2 anos. É 2 anos, 2 anos e meio. Cara, a casa era 2 milhões, negociamos, compramos, hoje vale quase 4. Ganhamos 2 milhões em 2 anos. Fiquei sem dormir, chorei, orei na casa, nunca imaginei ter uma casa aquela. Condomínio maravilhoso, clube, isso, aquilo. O que eu fiz? Parei de olhar imóvel. Começamos a caminhar à noite, eu assar, caminhando. Um dia eu senti algo de Deus, assar também. Olha para a garagem do teu condomínio. Os carros já não são igual da tua garagem. Aí durante mais 5 vezes, em uma semana, eu saio para fora, as crianças batendo foto dos meus carros. Só por que não ia no outro condomínio na frente? Não ia na casa da frente, só no nosso, porque os carros importados estavam ali. Só que na frente não tinha um carro importado. A gente viu o quê? Que aquele condomínio é maravilhoso, só que já não era mais um condomínio que nós tínhamos que estar. Por quê? Porque eu tinha que acessar uma mesa diferente. Só que para mim ir para uma casa mais cara, eu tenho que ser da zona de conforto. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que entregar mais. E é algo que eu tinha parado. Então, até quando a gente realiza um sonho, nós temos que renovar os nossos sonhos. Né? Verdade. Cara, comprei hoje esse carro. Cara, qual que é o próximo? E não é por a gente ser, eu tô grato, tô com o coração grato, tô feliz, mas só que se eu não renovar, eu travo. E se eu travo, 1 hora a minha comissão cai. 1 hora eu começo a perder as coisas, porque nós somos vendedores. Como que a gente ganha dinheiro? Vendendo. A gente é comissionado. Se a gente parar de vender, a gente para de receber. E é algo que a gente luta muito por isso, né? A gente não para, né? E quando você se trava, e às vezes é inconsciente, né? Porque tá bom, tá confortável, você também trava a sua equipe, sem você perceber. É verdade. Só para concluir essa questão do carro,
E para vocês verem, né? E para honrar vocês, como que realmente isso impactou a gente. Eu peguei uma foto ontem à noite, quando a Carol me pediu algumas fotinhas, né? Eu peguei uma foto e eu vi que em 3 anos eu comprei aquele carro, que é o carro anterior que eu estava, no Mato Grosso. E era o primeiro carro zero em 3 anos. Olha o quanto que eu demorei para ter o primeiro carro zero. Comprei aquele carro. Em 8 meses, eu olhei, gente, essa data tá certa. Em 8 meses, eu estava com outro carro zero. E assim, Deus foi tão específico, porque eu lembro que eu cheguei com a Sá, eu falei, Sá, eu tô com dúvida. Esse carro ou esse carro? Ela olhou pra mim, qual que é a sua dúvida? Aí eu fiquei me perguntando, porque eu não tinha dúvida. Eu vou ser sempre amoroso, ela não. Ela já vai pra dentro, já. Chefão, em 8 meses, eu comprei um carro zero. O carro, só porque na nota, ele declara... O carro nunca tinha saído da loja. Da Mercedes. Ele nunca tinha saído. Só porque o carro estava na nota como seminovo, porque ele já tinha sido emplacado, ele tinha um desconto de fábrica, Sim. que é o que eles pedem, né, pra vender. Deus não permitiu aquele lá. Ele ia sair mais caro do que o zero meu, nada, sem nada de placa. Eu falei, entendi, Deus, tá bom, é o zero. E o carro que a gente tá hoje, em 8 meses, ele é mais que o triplo do que o que a gente tinha antes, que eu demorei Deus 3 é fiel, anos né? pra ter. Deus é fiel. Olha a diferença, assim, em 8 meses. Por isso que eu falei que a gente cresceu 40%, eu cresci já 40%. Mas sabe por quê? Porque você entrou em outro nível. E esse outro nível, do teu crescimento, para onde vocês vão chegar, se vocês não romper essas etapas, vocês não conseguem chegar. E não é porque alguém está travando vocês, é o espiritual. O espiritual e o natural andam juntos. Ah, Felipe, aqui, cara, qual o tamanho do meu Deus que não pode pagar um carro para mim? Uma vez eu e a Sayuri, a gente estava discutindo num carro para comprar um carro. Né, amor? E aí o profeta Amaro entregou uma palavra para a Sá. Você quer falar? O que acontece? O profeta Amaro, a gente teve 2 reuniões com ele. A primeira, 1 ano antes, ele declarou tudo que nós vivemos hoje. E no segundo ano, nós já estávamos bem. E eu queria comprar uma BMW e sair uma Hilux. Não, a Sayuri não queria comprar nada. Ele já tinha colocado no quadro dos sonhos dele uma Hilux. E eu sou muito administrativa. Eu falei, como que alguém põe um negócio e fala outro? Eu falei, não. E ele vai quebrar a cara lá na frente, porque ele quer uma coisa, ele tá focado numa coisa, mas ele quer outra. Isso é momento, isso é emoção. Eu falei, amor, preste atenção numa coisa. Você sempre falou que teve o sonho de uma Hilux. Eu falei, e tá lá no teu quadro dos sonhos. Como que agora você tá falando a BMW? Por quê? Porque quando eu fui atender cliente no interior do Paraná, o meu diretor tinha uma BMW, eu dirigi. E ele tinha uma Hilux. E eu não sabia disso. Só que quando eu dirigi a Hilux, nada contra, não tem comparação. Não tem como diferente. comparar. Não tem nada contra. Carro maravilhoso, top, mas não tem como comparar com o alemão. Não tem. E aí eu falei, só que eu comecei a olhar os vendedores de sucesso. A gente estava entrando no mundo comercial. Quem tinha? Ninguém tinha Hilux. Todos tinham o quê? BMW e Mercedes e Porsche. BMW, Mercedes e Porsche. Eu falei, opa, abortei o negócio aqui. Só que como ela não era do comercial, era bem no início da Demicon. Nós estávamos discutindo o carro. E nós sentamos numa mesa. Uma mesa não, né? Umas cadeiras em volta. Numa né? sala, e o profeta Amaro estava lá entregando algumas palavras. E qual que foi a palavra que o profeta Amaro entregou para você? Pode comprar a BMW. Eu falei, beleza. Mas ele falou a continuação. Não, falou não. Falou assim, ó, pode comprar a BMW, porque o mesmo Deus que paga a BMW, que paga hoje, paga a BMW. Não, mas deixa eu falar um detalhe que ele falou. Ele falou assim... Só eu e ela sabia Deus. Nós tava discutindo exatamente, carros. porque a gente tinha acabado de falar sobre Nós isso. tava quebrando o Ninguém pau no carro. sabia Tinha dentro do Meu carro. Deus. E Deus é Deus, né? E aí ele falou assim... Filhinha, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso eu nunca mais vou esquecer. Isso tá gravado na minha memória. E tinha uma mesa com os lanchinhos, sabe, em cima. Ele falou assim, o mesmo Deus que pagou aquele pão é o mesmo Deus que paga o boleto de uma BMW. Pode comprar. E ele falou, e é branca. Meu Deus. E era branca. Eu nunca mais esqueci. Então, desde o momento em que ele entregou essa palavra, todo carro que o Leandro vai falar, amor, eu tô pensando, compra, pega, Todo. assina, faz o Pix. Ela Não, eu do nunca, dia do Amaro pra depois cá, daquele ela dia, nunca mais. Eu falou. entendi uma coisa, quando Deus colocar algo no coração do meu marido, eu não tenho que questionar. Eu só tenho que estar do lado dele pra apoiar ele. É isso. Aleluia. Eu entendi. E assim. Daqui a depois pouco o chefão daquele chega dia, e fala assim, Urus, compra. Eu já falei já pra ele falou, pegar, ele ele não pegou ainda. Irmão, Também já falei, Eu já tá? falei, eu Irmão, falei, pega. Ela tá falando me comprar Eu tô falando Urus um tempão, faz olha 2 anos, eu que não tive É um coragem. sinal, hein? É Vai um ser o sinal, é próximo. um sinal pra pegar. Na Argentina, eu falei pro chefão, por que você não compra Urus? Ele, não, muito dinheiro, né, lindão? Aí eu falei assim, quantos carros você tem? Ele, 4.
o valor dos Eu quatro. já falei isso. Aí ele, Eu é já verdade. falei isso pra ele. Eu E falei aí? assim, pega o valor de todos esses daqui, tu pega esse aqui. E aí Não, mas ela falou pra mim já, falou assim, amor, Já por que tem você um não comprou uma tempo. Urus? Tem um tempo que eu já tô Porque falando pra ele. uma vizinha nossa famosa ali, ela tem uma, né, Lilás, da academia lá. E aí ela pegou, ela deixa lá o carro dela. E aí a Sá fala assim, amor, olha que lindo o carro dela. Eu falei, cara, esse carro não é lindo, esse carro é maravilhoso. Comprar esse carro aí, eu dublo você não vai me ver na cama uma semana. E o- Mas onde é que você tá? Eu tô dentro do carro, amor. Pelo amor de Jesus, deixa eu quieto aqui. E o Bruno, eu não sei porquê, mas desde que ele conhece o senhor, ele fala desse carro. Primeiro ele falou comigo, depois ele falou com o senhor. Eu falei, gente, ele não vai falar isso pro chefão. Pois ele veio e falou, chefão, por que o senhor não comprou uma Gente, Urus? esse Ele carro é um ficou com sonho, isso na é um cabeça. sonho. E eu falei pra Sá agora, né? A gente tá investindo muito nas lojas, né? Imagina, a gente tá abrindo ao mesmo tempo, acho que 7 lojas. É muita paulada financeira. Falei, a hora que der uma acalmada, eu acho que eu vou vender a GTS e acho que eu vou pegar uma diferente. Mas Eu vou pegar um cavalinho ou vou pegar uma Urus. Eu voto na Urus. Eu também. Eu voto. Aí, 2 votos. Dois Dois votos. votos aí na mesa aí. Pronto. Mas só pra você ver como é que é legal, né? É difícil você ver um ambiente desse. Porque, por exemplo, é um levantando o outro. O Paru já viu e falou assim, pô, Bruno, será que eu pego tal carro ou tal carro? Vai no mais caro. E ele já fez isso comigo. Ele falou assim, pô, cara, por que você não troca o carro? Inclusive sobre apartamento. Sobre o apartamento A também. gente acabou de mudar, chefão. E eles viraram pra nós e falaram... A gente foi no apartamento deles conhecer e eles falaram pra nós, assim... Fica a dica, tenham amigos que impulsionam você, né? Ele falou assim, Valeu, gente. qual que é a dúvida de vocês em mudar? Aí o Bruno falou assim, mas quem vai entrar no nosso? Porque a gente tá muito recente, né? E, gente, aqui acontece tudo muito acelerado nessa gestão. Então, a gente foi pra Alphaville, daí a gente já tá pensando em mudar de apartamento, já é assim, entendeu? Poucos meses. E aí ele falou assim, se alguém entrou no meu, alguém vai entrar no de vocês também. E ele, né, confrontou no bom sentido a gente com isso. Ele perguntou assim, por que vocês não vêm morar aqui? Aí a gente Porque se é no olhou... prédio dele. E eles são os amores, né? Então, São. Cara, mas ele contou a história lá de trás, como é que foi? Ele comprou a primeira Mercedes, né? Aí ele falou, ô Felipe, tô indo estacionar na minha garagem e não tá encaixando. Aí eu falei assim, não, irmão, não é o problema a garagem, o problema é que o teu carro já não é mais pro ambiente que você mora. Exatamente. Você não pode ter uma Mercedes onde você mora, você tem que vir pra Alphaville, tem que vir para os Jardins, tem que vir pra lugar diferente, não tem como, tem que fazer. Chefão, e o senhor sempre fala também uma coisa sobre ter um tubarão, né? Que é o que vai te fazer correr mais. E eu lembro que quando eu fui conversar com a Sá falou isso, você só vai correr mais. Eu falei, Sá, e ela, você tem medo de não conseguir entregar? Eu falei, não, Sá, eu tenho certeza que eu consigo trabalhar e pagar. Porque né, a gente sabe que é só trabalhar e fazer acontecer. A gente trabalha muito e isso é o resultado do nosso trabalho. E eu lembro que quando eu entrei na Demicon, e eu sempre me trago isso à memória, e gosto de compartilhar isso com o Bruno. Quando eu entrei, eu lembro que eu vi a conta da comissão, e você chega 100% comissionado. Só que eu não tive medo, porque eu entendi. Eu falei assim, eu vou ganhar isso aqui, né? Disso aqui, se eu vender isso, fiz a conta, eu falei, mas gente, fiz uma conta de padeiro, assim, né? A cada 1 milhão, 2%. Eu falei, mas pera lá, é 20 mil. Chefão, sabe, eu não me preocupei se era em 13 vezes. Eu não procurei como que era, se era... Porque eu pensava assim, todo mês eu vou estar trabalhando. Então, isso, eu eu não também. tive esse problema. Porque eu pensava assim, todo mês eu vou estar escalando. Então, cara, eu vou ter o aumento que eu quiser todo mês. É isso. Que era uma coisa que eu já vim para Demicon pensando, eu não quero ter limite de ganho. E hoje, quando a gente contrata alguém, eu bato muito em cima dessa tecla, porque foi o que me motivou. Eu não quero ter limite de ganho. Então, hoje, quando a gente fala de ir para um novo apartamento, de ir para um outro carro, a gente pensa o quê? Todo mês a gente está trabalhando, a gente já aprendeu a fazer isso aqui. É só seguir a obediência, é só seguir a liderança que você está, que vai dar certo. Então, é muito bom a gente saber que está numa empresa que trabalha dessa forma, sabe, Sá? Que, para mim, não foi algo para me gerar conforto, que nem o senhor citou desse rapaz, né? Para mim, sempre foi algo pelo contrário. Eu penso assim, então significa que eu tenho que correr mais? Porque eu consigo ter uma previsão de quanto eu vou ganhar daqui a 1 ano. Hoje. Mas daqui 1 mês, daqui 2 meses, eu já quero que aquele número já esteja muito maior. É isso. Muito legal. Muito top. Amorzão, estamos indo pro final. A sua pergunta que você faz sempre. Que frase ou que palavra vocês deixam pro futuro, para alguém que tá assistindo, para alguém da equipe de vocês? Pode falar a sua. eu? Tem uma frase que eu gosto muito, que foi uma frase que mudou tudo que eu fiz na minha vida, que eu acordei e Deus deu ela na minha mente. Quando eu tinha 17 anos, que foi onde eu decidi, eu falei assim, cara, eu preciso fazer coisas diferentes para mudar de vida, para sair da onde que eu tô e ir para um lugar novo. Que é a frase, tudo só depende de você. E eu fiquei repetindo aquela frase comigo, eu fiquei acho que umas 3 horas, tudo só depende de mim, tudo só depende de mim. Como assim tudo só depende de mim? Porque eu nunca imaginei isso, que tudo dependeria só de mim.
E eu fiquei repetindo todo esse mim, então tá, se tudo depende de mim, então eu só tenho que fazer as coisas acontecerem. E a partir dali eu tive o estado, eu falei assim, então tudo que eu preciso para mudar já tá dentro de mim, eu só tenho que praticar, fazer. E o recado que eu dou para as pessoas que querem empreender na Demicon é o seguinte, acredite, porque aqui é um ambiente totalmente diferente de tudo que você já viveu. Não existe nada igual. Essa gestão aqui é a maior e melhor gestão do mundo. Então, as coisas que eu estou vivendo em pouco tempo aqui, eu sonhava há 6 anos atrás, quando eu estava lá ajudando minha mãe trabalhando, ou quando eu vendia bolo de pote, enfim, já vendi um monte de coisa. ZL, né? ZL, né? Mas, então acredite e faça acontecer. Não vai ser fácil nem difícil, mas é possível. É possível se você crer e se você fazer. É isso, top. A minha é qualquer pessoa consegue qualquer coisa. Por quê? Porque tem pessoas que se vê como qualquer pessoa. E eu já fui alguém que me vi como qualquer pessoa. Só que quando o Senhor, eu me posicionei diante de Deus e eu entendi que essa qualquer pessoa não era qualquer pessoa, isso é uma coisa da sua cabeça. Deus, ele já te criou com identidade. Você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. O dom da criação, ele já existe dentro de nós. Então, independente de onde você estiver, o que você estiver fazendo, se você está com dúvida de aceitar essa oportunidade da Demicon, né, qualquer pessoa, ela consegue fazer qualquer coisa. Então, escolha fazer uma coisa boa por você. Forte, eu concordo, porque pode ver que a gente fala direto isso, né? Se a gente vai para os números, a nossa gestão é que mais vem no Brasil há muitos anos. E hoje, como regionais também, né? Ontem, acordei hoje, era 4h40 da manhã, e aí fui ver o número das regionais, né? A nossa regional esse mês está com 790 milhões em vendas. É aqui, número 1 do país, é que mais está vendendo. E aí, eu falo para todo mundo, falo, gente, nós somos hoje os que mais vendemos, a gente não é os melhores. Eu vou estar no Rio Grande do Sul, vou dar também, falo, gente, olha, a gente vendeu X, só que a gente não é melhor, vocês podem vender mais, porque ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia falou o quê? Que aquele que planta, ele vai colher. Cara, pode ser qualquer pessoa que planta. Pode ser não é pessoal. Hoje o Filipac, ele no mundo do consórcio é conhecido, mas há 10 anos atrás não era ninguém, não era conhecido. Só que a nossa plantação, ela nunca mudou, né, amor? Não. Pelo contrário, a gente só afinou, sempre fez mais. Então, eu acredito 100%. Amorzão? Agradecer a vocês por compartilhar um pedaço da história de vocês conosco. Tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Deus abençoe muito essa trajetória de vocês na Demicon, que vem aos 300. Não me esqueça. Amém. Eu não me Glória a esqueço Deus. da nossa reunião ali que você falou, é 300. Então, eu acredito que está muito próximo Glória a disso. Deus. Deus abençoe Amém, muito a Jesus. equipe de vocês e a liderança de vocês. Amém. Amém. Somos muito felizes por fazer parte dessa família. Que alegria. A gente ama vocês demais. Quando vocês falaram que eu vim trabalhar com a gente vê a palavra do Senhor se cumprir, né? Porque o Amaro falou que ia vir gente do Brasil todo, né? E tá vindo gente de todos os lugares agora. E agora... Chegou agora uma moça de onde que é? Ceará? É norte. Lá no... É norte? Tá lá no Tatuapé. Meu Deus. Ana também, o nome dela. Olha. 10 anos de Demicon. Deus está trazendo as Ana. Não, eu quero crescer, quero prosperar, quero vencer, quero tornar um ambiente diferente. Tá voando, já chegou vendendo. E aqui nessa câmera, Ana, olha para ela, para isso aqui direto, aqui do lado do Assá, a segunda ali, e faz um convite. Você tem 40 segundos. Convide as pessoas para trabalhar com você. Gente, a Ana e o Bruno, eles são gestores da Demicon Alphaville, Itu e Indaiatuba. E tem vaga de pessoas na empresa deles para ser consultor financeiro e para ser hoje um gerente, um sócio. Você pode chegar onde você quiser. Dentro da Demicon existe um plano de carreira e eu entrei como vendedor há 10 anos atrás. Hoje eu sou diretor da marca. Então, gente, vai ter um QR Code, na hora que ela terminar de falar, que vai cair no celular deles. Chama eles e venha conhecer essa empresa maravilhosa que mudou as nossas vidas. Por favor, fique à vontade. Pessoal, o que eu quero deixar para vocês é um convite. Se você, assim como eu, é alguém que busca apenas uma oportunidade, aproveite essa oportunidade. Nós estamos aqui prontos para te receber, prontos para pegar na tua mão, para te ajudar nessa caminhada. Crescer com a Demicon é crescer em unidade. A empresa se chama Unidade de Negócio Ademicon. E aqui nós crescemos em unidade. Essa oportunidade está aberta para você e para sua família também.
Campeões, não perde, tem o QR Code dela aqui agora, clica ali, chama o Brunão, chama a Ana e vem tomar um café quando eles se conhecer. E, gente, muito obrigado. É uma alegria, uma honra poder caminhar com vocês. Nós amamos vocês. E vai ter muitos outros podcasts com eles, né? Com certeza. Explosão, porque tem muita história para contar. Eu tava marcando 1 milhão de coisas que eu nem perguntei, né? Só que vai dar 1 hora já, se passa disso, fica um pouquinho mais pesado. Gente, 3 palavras aqui que eles compartilharam. Liderança. Então, você quer ser um empresário de sucesso, cara, entenda que ninguém chega a nenhum lugar sozinho. E você também, como líder, tem que ser servo, tem que ter entrega, tem que ser exemplo. Né? Hoje muita gente fala e não faz. Outra ponta, obediência. Sabe o que eu aprendi sendo empresário, gente? Não é o que eu acho. É aquilo que dá certo e é aquilo que é direcionado pela minha liderança. E terceiro ponto, cultura. Você é um empresário de sucesso. Como é que está a cultura da tua empresa? Existe uma cultura? Existe um horário para chegar, um horário para sair? Existe uma cultura de trabalho? Isso muda o ambiente. E eu quero deixar essas palavras para vocês. Que Deus abençoe e até próximo Explosão Cast.